Olha a cara da tigrinha ali, ó. Olha o jeito que ela tá ali deitada. Eu acho que é mais ou menos o sentimento do torcedor do Vila, né? Vila que perde mais um jogo fora de casa, dessa vez pro Volta Redonda. Termina o primeiro turno da mesma forma que começou. Perdendo fora de casa, praticamente não jogando futebol quando tá fora de casa. E vendo o seu técnico cometer muitos erros. E o Volta Redonda consegue uma vitória importantíssima, sai da zona de rebaixamento, ainda pode ser ultrapassado, mas consegue uma vitória que mostra a força do Voltaço jogando dentro de casa. Então vamos falar tudo que rolou nesse jogo, vamos passar pra vocês todas as informações, tudo que rolou, todos os gols, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que gostam de empilhar atacantes! Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Não deixe de participar da análise, deixando seu comentário, tanto ao decorrer do vídeo, como até o final. Se você quiser opinar, concordando, discordando, não deixe de participar. Clique no botão hypar, que ajuda muito o canal com fortalecimento e também engajando a outros torcedores para virem aqui curtir a análise. E se você quiser ajudar o canal a continuar funcionando, se torne membro. É a partir de apenas R$ 1,99 e você ganha todos os benefícios do Gader Futebol Clube, o grupo de membros do WhatsApp, onde você tem notícias, tabela de jogos todos os dias, você tem muitas informações sendo postadas lá diariamente, você tem membros especializados em futebol, torcedores de tudo quanto é clube, piadas, memes, figurinhas, aquilo que você já está acostumado, né, nos grupos de futebol e muito mais. Inclusive eu estou por lá e outros comentaristas do YouTube. Tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza, sem mais delongas, as escalações aqui na tela. E o Voltaço mostra um time bem curioso. Me lembra inclusive o próprio Vila. Quando joga em casa, o Voltaço é muito bom, é um dos melhores mandantes, inclusive, né? Mas quando joga fora de casa, às vezes oscila. Nesse momento, o Volta Redonda estava em casa recebendo o Vila Nova. E para esse jogo, ele veio com uma frente formada pelo meia Raí, né, o Raí vindo como meia, e ali na frente PK e MV, só jogadores de letras, né, o PK e o MV, e como atacante o Ítalo. Inclusive um jogador muito participativo, vocês vão escutar muito eu falar dele. Já o Vila Nova vindo a campo com algumas peças bastante questionáveis na minha humilde opinião. Por exemplo, ele veio com a frente formada pelo Dodô como meia. Sim, o Dodô veio como meia. Pelo menos esse acerto foi bacana. Mas aí, o Pajé pela direita, ok. O Bruno Xavier pela esquerda, eu já oscilo um pouco na minha opinião. Deixo passar. Mas ele veio com o Todinho como centroavante, deixando o Poveda de novo no banco de reservas. Eu vou falar sobre essa opção, essa escalação um pouco mais durante a análise, tá? E olha, começa o jogo e é o seguinte, normalmente, termina o jogo, eu prefiro rever um pouquinho os melhores momentos, pra, né, refrescar a minha cabeça, ter uma ideia melhor pra trazer de análise pra vocês. Mas nesse jogo não precisei. Por quê? Quando começa a partida, fica muito claro que o Vila Nova, com essa armação e com esse centroavante, e eu vou falar mais, não falo nem só centroavante, com esse jogador chamado Todinho, o Vila Nova costuma jogar com um a menos. Por quê? Meio de campo do Vila Nova veio com o Arilson e João Vieira, e o Dodô como meia, para poder triangular a bola. E aí ele sempre buscava jogar pelo lado direito, que é por onde ele cai melhor, com o Todinho e o Elias, um lateral que apoia muito, caindo por ali também. Acontece que se você tem um acúmulo de jogadores de um lado do campo, você precisa ter um balanço ofensivo do outro lado. E esse balanço é feito pelo ponta que está do outro lado, o lateral que apoia e o centroavante, que aparece como uma opção, tanto dentro da área quanto voltando para fazer a parede. E olha, o Todinho não faz nada. Sinceramente, com todo respeito, deve ser uma pessoa maravilhosa, eu não falo do pessoal, vocês sabem muito bem, pra mim eu tô falando sempre do jogador. Mas cara, o Todinho não faz nada no Vila. Nada. É um jogador completamente nulo, ele não participa do ataque, ele não participa da jogada de recomposição, ele não participa da velocidade de contra-ataque, ele não faz nada. O Volta Redonda, por sua vez, tem um jogador exatamente na mesma posição que faz tudo, chamado Ítalo. O Ítalo fez tudo nesse jogo. Ele voltava para buscar a bola, ele marcava na saída, ele fazia a recomposição, ele saía contra-ataque, ele fazia os passes, ele participava das finalizações, fazia de tudo. E o Volta Redonda, muito inteligentemente, usava os espaços
quilométricos que a defesa do Vila Nova dava pra ter jogadas incisivas, jogadas velozes, passes rápidos. Um time que era agudo. O Vila teve uma chegada aguda, uma única, específica e isolada chegada aguda, que foi numa troca de passes entre Dodô, Poveda e o Elias, se não me engano, que chega para o João Vieira, que apareceu como elemento surpresa na área e finalizou na rede pelo lado de fora. E ele poderia fazer muito mais isso, mas sinceramente eu não sei porque é tão retido na primeira volância. O Arilson pode muito bem ficar como um primeiro volante, não precisa do João Vieira ficar preso ali. Mas mesmo com o João Vieira preso na marcação, o Arilson mais recuado também, o Vila dava espaços catastróficos na sua defesa. A saída, por exemplo, do Pagnussat, né, que estava suspenso para a entrada do Everton, podem falar que o Vila sentiu falta dele, mas na minha opinião não foi esse o problema. O problema é que o esquema do Luizinho Lopes, ele não privilegia a recomposição defensiva. Pior, o esquema do Luizinho Lopes é muito esburacado. E aí com isso, o Volta Redonda conseguia várias chegadas, não foi só uma ou duas, foram várias chegadas perigosas na área, finalizações perigosas, intervenções do House, finalização de fora da área. Era um time agudo, um time incisivo. O PK e o MV, abertos pelas pontas, sempre buscavam a velocidade, o passe rápido, sabe? Aquela jogada rápida, pra pegar a defesa de surpresa. E nisso, em uma dessas jogadas, uma finalização que seria de fora da área, acaba batendo na perna do jogador do Vila e sobra exatamente para o Ítalo, que consegue finalizar, uma finalização na saída do House. House quase consegue a defesa, mas não evita o gol. 1 a 0 para o Volta Redonda, bem merecido. O Volta Redonda já merecia ter tido uma oportunidade ali de gol quando teve, foi lá e conseguiu concluir em gol. 1 a 0 para o Volta Redonda e o Vila, cadê? Não apareceu. O 1 a 0 não fez diferença nenhuma, o Vila continuou fraco no jogo, sem jogar, sem participar. O Volta Redonda era completo dominante da partida. E aí o segundo tempo vem, você espera que o Luizinho Lopes corrija, né, os seus erros, corrija a sua escalação, e ele caga tudo de vez. Desculpa com a palavra, desculpa aí, mas ele esculhambou o Vila Nova. Por quê? Ele tira o Bruno Xavier, que não tinha participado do jogo, outro jogador totalmente nulo no primeiro tempo. Ele tirou o Bruno Xavier, ok, colocou o Guilherme Parede, e aí ele resolve me tirar o Pajé, que era um dos poucos jogadores que davam velocidade no ataque do Vila, e coloca o André Luiz, que é outra naba inútil que não faz nada no Vila Nova. Resultado, o Vila teve uns primeiros minutinhos ali de alguma tentativa de ensaiar uma reação, e depois só deu Volta Redonda. E olha, Volta Redonda controlou o jogo sem a bola, porque, se não me engano, a posse foi até do Vila. Mas o Volta Redonda foi muito superior, taticamente e tecnicamente. Não à toa fez o seu segundo gol em um belo de um contra-ataque. Contra-ataque que o Ítalo só faltou fazer chover, subiu muito bem ao ataque e conseguiu tocar para o MV, fazer uma finalização no ângulo, um golaço. 2 a 0, mais que merecido para o dominante da partida, que era o Volta Redonda. E o Vila, cara, só foi jogar depois de uns 30 minutos do segundo tempo. O Vila Nova teve outras mudanças que foram obrigação, não foram por visão tática do técnico. E o Vila Nova ainda chegou, né, a um gol diminuiu o prejuízo, vamos dizer assim, né? Fez um gol ali com o Poveda, que entrou no segundo tempo também, e que sinceramente deveria ter saído como titular. Eu falei que ia comentar sobre isso, mas olha só. Mesmo que o torcedor do Vila tenha alguma coisa contra o Poveda, eu não sei como é que tá essa relação, mas sinceramente, na parte técnica, o Poveda é anos-luz à frente do Todinho. O Todinho, ele só tenta jogar. O Poveda, pelo menos, ele joga. Ele pode errar, ele pode falhar, ele pode não conseguir fazer o que ele tem que fazer, mas ele tem capacidade. Você vê que falta, às vezes, uma sorte, sabe, às vezes uma decisão correta. O Todinho não, ele pega a bola e ele geralmente faz alguma coisa errada. Quando não, ele toca pra trás, que aí tocar pra trás qualquer um faz, né? Então, cara, o Poveda, ele infelizmente pro torcedor do Vila, eu sei que vocês prefeririam às vezes ter um centroavante mais eficiente no momento, a fase do Poveda não é das melhores, mas o Poveda é o titular do Vila. Não tem outro pra centroavante. O Todinho vai ser um quebra-galho. O Todinho é pra compor elenco, ele não é pra titular. O time do Vila hoje deveria ser o Poveda como centroavante, o Pajé pela direita, o Parede pela esquerda. Eu sei que ele volta de lesão, eu sei que ele não tá 100%, mas ele é infinitamente melhor do que o Bruno Xavier. E o Dodô como meia. Esse deveria ser o quarteto ofensivo do Vila. Agora, ele foi fazendo as mudanças, colocou até o Vinícius Paiva, que pouco participa dos jogos do Vila ultimamente, né? Entrou no segundo tempo,
Também, sinceramente, nem escutei a falar dele na narração. Não ouvi, não vi ele participar de alguma jogada. Quem mais participava era o Guilherme Parede, que entrou no segundo tempo e que sim, é muito bom, mas tá voltando ali de lesão, também tem um momento psicológico que tá se recuperando. Mas cara, o Vila Nova só foi jogar depois dos 30, teve o gol, né, o gol do Poveda, que foi uma bola cruzada no escanteio, goleirão do Volta Redonda, o Drosny, saiu mal pra caramba, sabe? E aí ele tentou socar a bola foi pra trás, e o Poveda chegou, dividindo bola com o zagueiro, a bola entrou, gol do Vila, que o juiz encontrou uma mão, que eu não sei onde ele viu, tentou ver um impedimento que também não existiria, assim, uma confusão da arbitragem. Pelo menos a arbitragem acertou. O gol era completamente legal. Não teve nada de errado no lance. 2-1 pro Volta Redonda. E aí ficava aquele perigo, né? O jogo não terminou, tá no finalzinho. O Vila Nova vai se lançar todo ao ataque. O Luizinho já tinha feito seus erros, empilhando atacantes. Né? Enfiou o atacante aonde podia. Chegou o Vila a ficar com praticamente um 4-1-5. De tanto jogador ofensivo. Tirou o Dodô, que pra mim é um grande erro. Você só tem um meia em campo. Você empilha atacantes e não tem meio de campo pra armar. O Igor Henrique não é armador de time. O Igor Henrique, ele é um jogador que ele é um apoiador no ataque. Ele nem é um armador, nem é um atacante. Ele é um jogador que aparece de surpresa. É quase como se fosse um meia. Aquele meia básico. Não é um meia armador. É o meia que compõe o meio de campo. O Igor Henrique. E aí, cara, o Vila tava com cara que o Vila não ia conseguir. O risco era uma bola na sorte, uma bola cagada, como foi o gol do Vila Nova acontecer. Mas não aconteceu. O Volta Redonda conseguiu se segurar e venceu por 2-1, muito que merecidamente, saindo da zona de rebaixamento. E o Vila termina o primeiro turno com 27 pontos no meio da tabela, ali, né, em sétimo colocado, se não me engano. Pode ser ultrapassado, pelo que eu me lembro. A classificação tá aparecendo aqui pra vocês. Mas olha... assim, para as pretensões do Vila, que seria o acesso, não é de jeito nenhum satisfatório o momento do Vila. O Luizinho Lopes mostra deficiências sérias para fazer uma organização básica do time. Precisa de coragem. Para você subir para a Série A, você precisa de coragem. Tem que saber escalar o time com vontade. Um time que você quer ver vencer e subir. E não é você colocar, vou colocar esse aqui pra poupar aquele ali, esse aqui não pode se desgastar, eu vou colocar aquele lá, eu vou tirar um menino da base e vou colocar um veterano. Cara, não é assim que você sobe pra Série A, não. O Pajé é muito melhor do que os jogadores que caem pela direita. Todinho, de vez em quando joga por ali, o Vinícius Paiva esquece esse cara, sabe? O Pajé é muito superior. O Pajé tem que sair de campo quando ele estiver desgastado ou lesionado. Do contrário, cara... é besteira tirar do campo. O Dodô como meio eu gostei, foi um acerto do Luizinho, mas precisa continuar em campo, a não ser que tenha um outro meia pra você colocar ali pra armar. O Jean Mota tá lesionado, então não tem. O Dodô vai ter que segurar o tranco ali no jogo. É o único meia que o Vila tem. Do lado do Volta Redonda, cara, Volta Redonda jogou bonito, não foi só agora. Contra o Atlético Paranaense, o Volta Redonda fez um belo de um jogo, onde conseguiu fazer vários gols de triangulações, jogadas trabalhadas, e contra o Vila a mesma coisa. O contra-ataque do Volta Redonda é um apavoro pro adversário, e mostrou isso no jogo de hoje. Conseguiu vencer merecidamente e tem tudo pra pelo menos conseguir se manter na Série B. Time e futebol vem mostrando, e o Rogério Corrêa vem fazendo um belo trabalho à frente do Voltaço, mesmo na parte de baixo da tabela. O começo da Série B do Voltaço é que foi ruim, agora parece melhorar bastante e deve fazer um segundo turno mais equilibrado. Mas e aí? O que você achou dessa derrota do Vila? Mais uma derrota fora de casa, ficando fora do G4. O que você tá achando do Luizinho Lopes, desses jogadores que ele tem escalado, a escalação que ele tem usado? Coloca aí nos comentários a sua opinião, concorda com o que eu comentei sobre os jogadores, discorda, quero ouvir sua opinião. Você, torcedor do Volta Redonda, acredita que dá pra talvez brigar por algo mais? O G4 não é tão distante assim, né? Dá pra, quem sabe, sonhar com alguma coisa? Ou a manutenção na Série B já seria uma grande conquista pro Voltaço? Quero saber a sua opinião também, deixa aí nos comentários a sua opinião, que a análise desse jogo continua com o seu comentário aqui embaixo, beleza? Dê seu like, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Peço para clicar no botão hypar, que ajuda muito o canal com fortalecimento e engajamento, e se torne membro, é a partir de apenas R$ 1,99 e você ganha todos os benefícios do Gather Futebol Clube. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.